Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o calendário de Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta ou epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou ler versículo 8 e também versículo 9. Dizem assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Hoje é 30 de abril de 2024, último dia do mês. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo o calendário de Deus. Se é que a gente pode dizer que existe um calendário divino, né? Deus é o Senhor do tempo. A gente sabe que Deus, ele é atemporal e ele é um ser eterno. Então, o seu calendário é diferente do calendário do homem. A gente sabe que quando a gente está necessitado de alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa, às vezes a gente não está nem precisando tanto, mas só, sabe, vem aquela vontade de ter, de possuir aquilo. E enquanto aquilo não está nas nossas mãos, não chega até nós, claro que uns são mais ansiosos do que outros, mas a ansiedade bate no nosso coração e a gente fica, em busca daquilo, querendo aquilo, se angustiando até receber. Então, esperar não é uma coisa muito fácil. Então, quando eu me refiro o calendário, entre aspas, aqui de Deus, é porque quando nós estamos necessitados de alguma coisa, principalmente algo impossível, que somente Deus pode realmente fazer aquilo virar realidade, aí bate realmente uma inquietação, uma ansiedade muito grande, e a gente fica dizendo: Deus, tu está tardando, né? É o que Pedro diz aqui, nesse versículo 9, Pedro está falando sobre a volta de Jesus, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? A gente diz assim: poxa, desde que eu sou criança, o pessoal está dizendo aí, Jesus está voltando, Jesus vai estar bem perto de chegar, buscar a sua igreja, e até hoje, 30, 40, 50 anos atrás, passaram-se, e nada de Jesus chegar. Então, nesse sentido aqui, Pedro está dizendo que, em relação à volta de Jesus, que alguns acham que Jesus está tardando nessa promessa, ele não está tardando, mas é longânimo para com a gente, para com os homens, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está dando oportunidade, um dia mais ainda, para que a pessoa ou as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas um versículo anterior, que é o versículo 8 que eu li, também está falando exatamente sobre a questão de tempo. Ele fala que para Deus 1000 anos é igual a um dia, e vice-versa. Então, Deus, ele pensa completamente diferente de nós em relação a gente ter em mãos aquilo que a gente tanto deseja. Veja,
Quando eu falo da inquietação do homem, eu me lembro do que Jó, está escrito no livro de Jó, ele fala sobre a limitação da vida humana, no capítulo 14, versículo 1 do livro de Jó, seu nome, ele diz assim: o homem nascido da mulher, ou seja, todo ser humano, é de bem poucos dias. Olha, não é? A vida não é tão longa assim, tá? E conclui aqui: e este homem é cheio de inquietação. Então, a inquietação é exatamente a inimiga da espera. Porque quando se está inquieto, né, é para conseguir algo, alguma coisa, aí a perfeição daquilo que deve chegar no tempo não chega. E a gente às vezes se precipita com a nossa boca porque não recebemos tal coisa que a gente está aguardando, né? E quando falo de calendário de Deus, foi o tema que eu dei, aí eu fico pensando a diferença entre o calendário de Deus versus calendário do homem. A partir disso aqui, que o profeta Isaías, ele revela no capítulo 55 do seu livro, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos, isso é Deus usando o profeta, tá? É como se Deus estivesse falando para nós, através de profeta. Repito, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, enquanto a gente está pensando, é hoje, Senhor, que eu quero a minha vitória, aí o Senhor diz: não, meu pensamento não é para hoje. Ou talvez, Senhor, eu acho que vai demorar tanto receber essa vitória. Aí o Senhor diz: é hoje o dia da vitória. Você está entendendo? Então o calendário de Deus é diferente do nosso e nós precisamos entender isto. Enquanto a vitória não chega, enquanto a solução do problema não chega, enquanto a cura não chega, a cura do corpo físico ou até mesmo da alma, enquanto o emprego, né, aquela porta de trabalho não é aberta para você, para mim, para o senhor, para a senhora, tem uma coisa que é prometida pelo Senhor Jesus para nós. Me lembro do que Paulo um dia sentiu. Uma dificuldade muito grande, um espinho na carne. Ele até chamou de mensageiro de Satanás. Era uma coisa que esbofeteava ele, dava soco na cara dele. Claro que é de uma forma tipológica aqui. Capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, versículos 7, 8 e 9, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, veja, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele orou uma vez, não foi suficiente. Orou 2 vezes, também não foi suficiente. Orou 3 vezes, e veja a resposta do Senhor. E disse-me: o Senhor vai falar para o apóstolo agora, e falar para você e para mim também: a minha graça te basta. Eu vou só ler essa primeira frase. Essa primeira frase é o texto áureo desse versículo 9 da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, capítulo 12. A minha graça te basta. Então, enquanto a gente está aguardando a resposta segundo o calendário de Deus, porque é diferente do nosso calendário, nós somos apressadinhos, enquanto não chega o dia da graça, da vitória, da bênção, o Senhor vai nos dando resistência para suportar. Porque graça aqui
nesse contexto em que Paulo fala que Jesus diz para ele: a minha graça te basta, é uma espécie de resistência, é um reforço, é uma capa e revestimento em cima de uma veste fina para suportar o frio, por exemplo. Então, que nós possamos entender o calendário de Deus. Se até hoje você está esperando uma vitória que já faz 1 ano, mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, saiba, você não entregou a Deus? O calendário de Deus, que é diferente do teu e do meu, do nosso, está chegando a hora da tua vitória. É só esperar mais um pouquinho. O Senhor não retarda, o Senhor não chega atrasado nem adiantado. Sabe o que é que chega atrasado e adiantado, ou seja, fora de hora? É o diabo. Mas o Senhor Jesus só chega na hora certa para nos dar a vitória certa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.